kHz. Rádio Contemporânea AM 990. Bom dia! Bom dia! Bom dia, estamos de volta. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida, do Ministério É de Deus. Eu sou o pastor Elivelto e que prazer, que bom estar de volta depois de aí 2 sábados longe aqui a serviço, mas voltando aqui com muita saudade de você, aí desejoso de manter esse laço aqui, de estar nesses sábados aqui, juntinho com você, tomando sempre aquele cafezinho, conversando, batendo um papo, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu quero começar o programa orando, clamando a misericórdia do Senhor, crendo que Ele é o melhor que nós temos, né? E quero que você, se for possível, você feche os seus olhos, pense em Deus e vamos falar com Deus. Vamos começar o dia colocando todas as coisas sob a sua soberania. Senhor, obrigado por esse dia que se renova, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que esse dia, ó Deus, possa ser aquele dia, Senhor. Que tu possas falar aos nossos corações, que possamos ouvir aquilo que tu tens a nos ensinar e que possamos trazer à memória aquilo tudo que tu já nos falaste, nos ensinaste, que já vivenciamos, para que possamos glorificar o teu nome. Abençoa o irmão, a irmã que está, quem sabe, triste, seu coração entristecido por alguma coisa, que ela possa descobrir o Deus de graça, o Deus de bondade, o Deus que muda situações. Nós oramos assim, ó Deus, crendo que tu sempre faz melhor. Então, agradecidos, nós oramos em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Cremos sim que Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Então, coloque o seu dia aí, a sua vida, aquelas situações. Clame a mim, diz a palavra de Deus, e responder-te-ei. Então, nós podemos confiar no Senhor e crendo que todas as coisas vão chegar aí a um bom caminho em nome de Jesus. Mas, bom dia Valéria, bom dia Raquel, bom dia Sidney, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, gente. Bom Alô, dia. bom dia. O pessoal tá preguiçoso hoje, com esse tempinho. Ontem tava um calor, né? Olha, se vier a gente. chuva proporcional ao calor de ontem. E chegou no finalzinho da tarde, estava aquele, né, o tempo Lusco-fusco. mudou, e refrescou um pouquinho, graças a Deus por isso. Mas Amém. ontem estava muito calor. Paulo Roberto também deu bom dia, e Nelson Coelho de Castro também deu bom dia. Nelson, bom dia, Deus abençoe, um dia de paz aí. E hoje estamos com o nosso programa, com o tema, qual é o tema de hoje, Valéria? Vamos fazer um 2020 diferente. Fazer, como é que é isso, gente? Vamos fazer o quê? Vamos deixar de fazer? Vamos fazer? Opa. O que nós vamos fazer, Raquel? Primeiro vamos pensar sobre isso, né? Esse é o Pense Pense nisso, né? Vamos pensar nisso. Vamos né? pensar sobre isso, como ter um 2020 diferente. Amém. Quero mandar um abraço aqui para Cirlei, minha esposa, né? Que está ligadinha, ouvindo o nosso programa, e também lá para o pessoal da Casa de Sacerdócio, lá da Irmandez, inclusive a irmã Cirlei também, né, que é da Igreja Presbiteriana, nosso carinho, nossa amiga aqui do Pense Nisso. Então é você também que está aí conosco todo sábado aqui, participando, se envolvendo, nos abençoando, fazendo a diferença. O nosso carinho, o nosso abraço aí nesse dia de Pense Nisso. Amém. Mas eu queria ler um texto da Palavra de Deus, já que o tema é o que a gente pode fazer para mudar 2020, né? Qual é a roupagem, quais os objetivos, o que a gente está pensando. Mas a Palavra de Deus tem um tema, Raquel, que eu acho que é bem oportuno. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vou repetir para você que foi pegar aquela Bíblia, né? Sempre digo, não esqueça o óculos, porque Bíblia sem óculos não rola, né? Principalmente para mim. Filipenses 3,13, Paulo está dizendo assim: irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, já temos aí um norte aí, Raquel, né, de como podemos vivenciar o ano de 2020. E Paulo, com muita sabedoria, diz, olha, ainda não consegui tudo, né, mas uma coisa eu faço, não fico olhando no retrovisor, né, olho para frente, que aliás é uma coisa interessante, o retrovisor é tão pequenininho, aquele vidro, né, e às vezes a gente tem o vidro da frente do carro tão grande que é exatamente nos estimular a olhar para frente, né, por tudo que possa vir, de tudo que nós podemos vivenciar aí. Mas alguma participação? Participação do irmão Paulo de Campos Elíseos, mandou um abraço para o pastor e disse que sempre que pode ouve o programa. Amém. Nosso carinho, nosso abraço aí ao irmão Paulo lá de Campos Elíseos lá em Caxias, perto da Serra, né? Terra boa, aquilo lá, terra boa. Deve estar frio lá. Lá deve estar frio, não sei se está chovendo, mas nosso carinho, nosso abraço para os irmãos lá de Campos Elíseos. Quero mandar um abraço também para o pessoal de Itaboraí, que está sempre ligado conosco, pessoal lá de Itaboraí. Também tem uma irmã lá do Caxambi, aqui pertinho, aqui, que ela está sempre ligadinha, já ligou outras vezes. Nosso carinho, nosso abraço aí, em nome de Jesus. No sábado passado, nós tivemos lá a nossa igreja. Se você não sabe, nós fazemos parte do ministério da Igreja de Nova Vida, do Ministério de Deus, pastor presidente, pastor Níger Martins. Nós estamos ali em Cascadura, né, Raquel? Ali, 176, bem próximo. Amanhã vamos ter culto. Mas sábado passado nós tivemos um culto muito especial. Todo ano Deus nos fala ao nosso coração, né, do norte que vamos ter no próximo ano. E no domingo passado nós falamos sobre o tema do ano de 2020, que foi o qual, gente? Metanoia, né? O ano 2020, o ano da metanoia. Talvez você fale, pastor, isso é o que? O nome de um remédio? É de comer, né? Posso comer depois do almoço, antes, né? Mas metanoia, como é que a gente pode definir da melhor forma possível metanoia? Acho que simplificando a transformação. Eu acho que a metanoia, para dizer respeito ao comportamento, é você mudar a sua forma de pensar. Porque como a gente pensa, depois sente, depois age, é impossível transformar o caráter sem transformar o pensamento, né? Então, assim, eu estava pensando, até porque eu lido com crianças, né? E aí, como é que você explica, eu fiquei me provocando nesse sentido, né? Como é que você explica a metanoia para uma criança? E já se diz, se você não sabe explicar alguma coisa para uma criança, é porque você não sabe sobre aquilo, né? E aí eu fui me desafiando, e cheguei nessa definição, é mudar a sua maneira de pensar profundamente. E aí eu fiquei me lembrando da palavra de Deus, né? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, né? E isso são os básicos, mas eu acredito que a metanoia, ela traz um próximo nível, né? Tudo bem, você não rouba, não mente, não mata. Mas vamos começar a buscar o caráter de Cristo, né? Aí a gente entra em Romanos 12, quando ele fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformais a vossa mente para que, uma vez transformada a mente, você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então meio que dá para entender que eu só vou conseguir entender qual é a vontade de Deus, eu só vou poder apreciar a vontade de Deus no momento que a minha mente estiver transformada. E é um desafio, né? Que ele diz assim, você transforma para que você possa experimentar o quê? É uma habilitação, né, uma pastor? Habilitação, né? Você não é e refletindo você sobre sobe isso. De nível, né? Isso. Não é que eu só vou ter acesso à vontade de Deus se eu me transformar. Eu só vou alcançar, eu só vou entender. Porque a vontade de Deus muitas vezes é renunciar a uma coisa que você acha legal, né? É querer estar aqui. Eu já passei por isso algumas vezes, cheia de vontade de estar num lugar e se eu falar, sai daí agora, não é isso que eu quero. É bom, é lícito, mas não é o que eu quero, né? E assim, se você não se transforma, você entra num ciclo de frustração, né? Então é muito isso, a vontade de Deus está lá, mas para você entender e acessar, você precisa se habilitar. Como?
transformando a sua mente, né? É o exercício da metanoia. Pegando o gancho aí no que a Valéria falou, a respeito lá de 1 Coríntios 12, onde Paulo, né, ele nos exorta, nos chama para a gente não se acomodar, né, para a gente transformar a nossa mente, mudar os horizontes. Mas que tipo de mudança a gente pode fazer? Gente, a gente fala tanto, escuta tanto, coisa e tal. A Raquel estava falando, eu estava lembrando quando Jesus fala para Paulo, diz assim, duro é recalcitrar contra aguilhões. Por quê? Paulo era um perseguidor da igreja, se chamava Saulo. Quando ele finalmente muda a mente dele para entender quem é Jesus e qual é o papel dele naquela história, Jesus fala para ele, você sofreu, porque aguilhão era uma lança que se usava para fazer o boi ir para o lugar certo. Então tinha que espetar o bicho. Então quer dizer que ele teimou quanto Deus estava encaminhando ele para a vontade dele, mas Paulo só conseguiu entender a vontade dele quando mudou de mente. Quando começou a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Ou seja, então teve a conversão verdadeira dele. Com certeza. Mas vocês não acham, o tema do programa, né, o que a gente pode fazer para que 2020 seja melhor aproveitado, para que a gente possa chegar mais longe, que a gente possa acertar algumas coisas, né, e produzir mais, com maior qualidade, viver uma vida de maior tranquilidade, talvez. Mas vocês não acham, eu tenho uma percepção, às vezes, do dia a dia, até como pastor, que as pessoas gostam muito, assim, da coisa pronta, sabe como é que é? Daquela coisa do supermercado, né? Da prateleira. Que você vai ali, compra aquela pizza, aquela lasanha pronta, já chega, bota no micro-ondas, está resolvido o jantar. A gente perdeu o prazer da construção, né, da meditação, da reflexão. Eu acho que é a supervalorização do imediato, né? E muitas vezes assim, a gente vê um empreendedor de sucesso, em um ano abriu não sei quantas filiais, cresceu tanto, muito legal, né? Mas quanta base tem aquele empresário que foi abrindo uma filial de cada vez, foi amadurecendo o negócio, né? Tem empresas que crescem meteoricamente e caem meteoricamente. Então, acho que essa supervalorização do rápido, do instantâneo, né? A gente brinca, né, da teoria do miojo, tudo tem que ser 3 minutos, tem que resolver, né? Isso existe, mas nós temos o livre-arbítrio de olhar e de pensar diferente, né? Então, pensando assim, como viver diferente nessa sociedade que está aí supervalorizando o rápido, supervalorizando o pronto? Pensando diferente. E aí, como pensa diferente? A gente estava fazendo um trabalho, a Valéria estava comigo lá no nosso Centro Nacional de Missões, né? Eu tive a honra de ir lá palestrar para os formandos e eu conversava isso com eles. Eles tiveram uma grande oportunidade. Lá tem vários cursos. Você que está nos ouvindo, você pode... Ele fica na Cidade de Deus, na CDD Alberto Lima, número 13. Ali você pode... né, tem curso de tudo, pastor, de tudo, uma bênção. De graça, e os melhores profissionais, né? E eu tava dizendo para eles, vocês tiveram uma oportunidade agora. Se você não mudar a sua maneira de pensar, se você não mudar a sua estratégia, essa oportunidade vai por água abaixo. Quantas pessoas se formam em N coisas e não exercem? Né? Quantas pessoas ganham presentes, têm oportunidades e não usam, né? Então, acho que é muito essa questão de pensar diferente. E como que pensa diferente? Aí é que é o X do problema. Aí que é o X da questão. Que é o X do problema. Mas, como todo ano, né, tá terminando o ano, daqui a pouco a gente vai ter aquela virada, aí fica aqueles pedidos, né, Valéria, esse ano eu vou entrar em forma, esse ano eu vou para academia, eu vou emagrecer, eu vou estudar inglês, né? Estudar inglês sempre é estudar inglês e perder peso. Tá sempre no primeiro e segundo lugar, são os campeões. E aí a gente chega no final do ano, tá falando menos português, não falou nada de inglês e tá mais gordinho. Mas por que essa coisa? Isso é o quê? É uma falta de persistência? É uma ilusão? É um discurso inócuo? Primeiro, é uma questão assim, Isso é cultural? Eu estou colocando esses objetivos, porque eles são importantes para mim, ou estou colocando esses objetivos porque é importante para o meio social? Porque todo objetivo que eu quero alcançar tem um preço a se pagar, né?
Então, por exemplo, eu comecei o ano com 90 quilos e vou terminar o ano, acho que com 80. Glória! Já é uma vitória. Mesmo que fosse 89, já é uma vitória. vitória. É um avanço, né? Olha aí, Então, olha aí. hoje eu me pesei, eu tava com 81,800. Então, o objetivo é chegar em 80 no final Não do vou ano. fazer rabanada pro Natal. Vai fazer É. sim, porque eu tenho a cota. Eu tenho a cota Mas o porque eu legal posso também, comer. gente, é da gente festejar, comemorar as nossas conquistas, Isso. não é? Mesmo que for um pouquinho, mas poxa, eu progredi, eu saí daquele patamar, não é? E uma coisa que a gente não faz muito, né, Raquel? E isso se explica cientificamente, né? Quando a gente alcança uma meta e a gente comemora e a gente é reconhecido, a gente tem uma carga, Valéria se especializando em neurociência, pode falar melhor do que eu, a gente tem uma carga de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né? Da alegria. E aí, qual é a mensagem que a gente passa pro nosso sistema nervoso? Cara, isso é legal, continue fazendo. Então, se eu comemoro a perda de 1 quilo, a tendência é que eu consiga perder mais, porque eu tô motivada, né? Por isso que a gente fala que o mais difícil é dar o primeiro passo. E viu que dá certo, né? É E isso. viu que não Ninguém sai da... gosta de estar em barco furado, né? Exatamente. Ninguém Verdade. gosta de estar em barco furado. Então, assim, poxa, lá no ministério, por exemplo, lá na igreja eu cuido do berçário, né? E a gente, agora acabou de fazer 1 ano que nós conseguimos colocar os mini berços. Nós estávamos numa gratidão, numa alegria, porque nós sabemos como foi difícil, né? Como nós sonhamos com aquela estrutura, com aquela coisa. Eu falei, gente, fiz 1 ano, olha que lindo, aquela coisa toda. Então, assim, pode ser pequeno, mas aquilo te incentiva a fazer mais, a crescer, a ter mais capricho com o seu objetivo, com você, com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua profissão, com a sua escolaridade, né? Então, acho que tudo conseguiu, faça festa. E nem sempre a gente tem que faça festa com a gente, né? Isso aí, não sejamos inocentes. Às vezes você tá numa alegria, compartilha com uma pessoa e a pessoa fala só isso. Eu vou Nossa. contar um testemunho. A primeira faculdade que eu fiz foi a UERJ, foi Administração de Empresas na UERJ, né? Aí eu cheguei toda feliz. Aí o meu pai olhou, papai, ele olhou assim, muito legal, mas pra que serve isso? Porque meu pai era de um outro mundo. E a minha mãe virou pra mim assim, mas você já é servidora pública, pra que você fica estudando? Porque eles eram de uma faixa, de uma geração, que o ápice que uma mulher chegava era ser professora da rede municipal, estadual, federal, tanto fazia, desde que fosse funcionária pública, e se casar. Então eu já era servidora, agora faltava só Dolar, casar. né? Era dolar. Tinha a expressão, bota lá no imposto de renda, dolar. Eles não conseguiam alcançar. Então, às vezes, a pessoa não faz festa com você, não é por nada, é porque ela não consegue alcançar como aquele objetivo é importante para você. E aí eu costumo dizer assim, né? Aprenda a fazer a sua autofesta, né? É exatamente isso. Eu acho que independente do que acham, de como veem, você tem que festejar, né? Tem, Conte claro. para todo mundo, festeje. Se você tiver com dinheiro aí, chama o pessoal, vai comer uma pizza, sei Faz lá um o bolo quê. em casa, Faz um né? bolo. Se permite. Cada um sabe das dificuldades, né? E eu penso assim, eu falo sempre com o Senhor, tem milagres que são tão pessoais que você não consegue nem testemunhar. Você sabe que tinha um medo de determinada coisa, aí você passa a não ter mais. Você conta pro outro que não tem aquele medo, ele fala que bobeira. Quer dizer, o exemplo não é assim daqueles... É alvissareiro, mas a irmã, nós temos uma irmã na igreja, né, para você que está conosco aqui nessa manhã, que ela está com câncer, né? E a irmã Deise. Então ela mandou um e-mail lá para a igreja, muito feliz, fazendo festa, ele disse assim, hoje eu consegui sentar. Olha isso. Olha, aí a gente fala, sentar? Meu, eu estou cansado de estar sentado, para você não é nada, mas para aquela pessoa que está vivendo uma situação, e seja qual for a situação que você esteja vivenciando, festeje, por menor que seja, né? E isso vai ser aí uma alavanca. Não festeje porque você acha que isso é bom ou ruim. Festeje porque a outra pessoa está feliz.
É isso, exatamente. né? E a Valéria trouxe um ponto assim que eu sempre reflito, né? A palavra diz, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Arrumar gente para chorar com a gente é fácil, mas para se alegrar é mais difícil, né? É verdade. A gente, para se alegrar é mais difícil. Então, olhe em volta e veja as pessoas que se alegram com você, que se alegram com o seu sucesso. E se você não tem, se você tá sozinho, se você tá numa luta aí mais solitária, quem nunca teve uma luta solitária, festeja com o Senhor. Né? Quantas vezes eu choro de constrangimento, falo, meu Deus, como é que o Senhor, né, tem tanta misericórdia, faz tanta coisa, dá tanta coisa a gente. Então ora e festeja com o Senhor, mas é muito importante. Às vezes a mulher engorda um pouquinho, 5, 10 quilos e fica se sentindo a última da face da terra, né? Aí eu falo, quantas pessoas estão num processo de emagrecimento sonhando com seu peso? A gente vê pessoas numa obesidade mórbida com 150, 180 quilos, que ela falaria assim, se eu tivesse 80 quilos hoje, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Aí a pessoa de 80 quilos acha que é a última da face da terra. A forma como a gente vê. Eu recebi uma foto, né, no Instagram, eu recebi, não estava vendo no Instagram, uma daquelas meninas assim, lá acho que era da África, sei lá, daqueles lugares lá, uma menina toda bonitinha, mas toda suja, o cabelo, né, aquela coisa toda... E vinha dizendo assim, essa menina sonha com a vida que você tem hoje. É isso. Então o alvo, você vê como tudo é meio relativo, né? Tudo é relativo, você está reclamando porque não tem isso, porque está assim, ou que não está, e coisa e tal. E tem pessoas que se tivesse a metade do que você tem hoje, estariam soltando fogos. Eu ouvi certa vez um grupo de refugiados, se eu não estou enganada, eles eram de Angola, né? Me perdoe se eu não estiver lembrando direito. Mas eles falavam assim, o brasileiro não sabe o que é ser pobre. Aí eu fiquei impactada, ela falou, como assim o brasileiro não sabe o que é ser pobre? Aqui o pobre tem fogão, aqui o pobre tem geladeira. Pobre na minha terra... mora numa cabana feita, ele falou lá dos materiais, não tem energia elétrica, não tem água potável, não tem... E aquilo, eu falei, gente... Não que você entenda, ninguém aqui está falando de conformismo, a gente está falando de renovação da mente. Mas você não tem como renovar sua mente sem aprender a ser grato pelo que você já tem. Exatamente. Eu acho que um dos primeiros degraus, né, desse olhar é exatamente ser grato. Né? Olhar para trás e ver quanto você já andou... Quanto você já conquistou, talvez não seja muito, mas você andou, você conquistou. Você não tinha ontem, hoje tem, né? Ontem estava com fome, hoje já comeu, então é isso. Seja o que Sidney for. está contribuindo com a gente ali, né? Que as pessoas confundem a gratidão com o comodismo. E pelo contrário, a gratidão ela é combustível para você continuar, né? E eu lembro sempre, quando eu falo de gratidão, eu lembro sempre daquela passagem, né? O Senhor que me deu o leão, né? o urso, né? Que deu nas minhas mãos, né? Ele vai me dar esse gigante. Então é aquela coisa, se eu já consegui enfrentar, né? Se eu conseguir ganhar, eu vou ganhar de novo. Então, se eu tenho gratidão pelo que eu já tenho, eu vou conseguir seguir em frente. Break, né? Participação. Roberta Vital, bom dia, família de Deus. Felipe Adorno, bom dia, equipe Pense Nisso. Dejane. Desculpa, Dejane. Hoje, pronto, hoje ela acertou, Dejane. Glória a Deus. Tem um aleluia aí, Sidney. Aê, palmas para Dejane, gente boa. Bom dia, a palavra é viva e eficaz. Metanoia é minha resposta. Arrependei-vos, o Washington da Dejane. O Washington, grande Washington, grande em todos os sentidos, né? Aí, grande em todos os sentidos. Bete Coelho, glória a Deus, que Deus continue a abençoar vocês para esse propósito que é abençoar vidas. Aliás, está devendo, né? Ficou de vir aqui um dia até hoje. Superfã Shirley Rangel, bom dia. Amém. Dia, nosso carinho, abraço linda. todo mundo aí que tá ligadinho aqui. Compartilha aí o vídeo, pessoal. Compartilha o vídeo, bota aí, né? Espalhe aí. Aliás, já estamos com 1.3 de pessoas ligadas no nosso programa, né? Deus é bom. No primeiro dia, quantos tinham? Nenhum, né? É isso. 1.3. A caminho do 1 milhão. Bota isso. palma aí, Sidney. Eu não sei. Mas que nós vamos chegar lá, vamos, em nome de Jesus. Outro dia nós comemorávamos 100 seguidores, né? Verdade. Temos 1.300, então estamos aí. Em 2020, Quem vamos sabe? terminar, não sei, mas nós vamos terminar É melhor. interessante falar isso, porque quando Deus cria o mundo, e ele fala assim,
Deus fez separação das águas e viu que era bom. Ele sabia como a terra ia ficar, mas ele viu que era bom em relação ao que tinha antes. Então, em relação ao que tinha antes, o que eu tenho agora é bom. É verdade. E aí eu vou caminhando para frente. E se Deus olha para as conquistas e para os feitos dele, quem somos nós para não olhar, né? Quem somos nós para não comemorar? Caramba, eu consegui. Às vezes a pessoa tem um propósito lá de ler a Bíblia inteira, uma bênção. Mas comemora os capítulos, comemora o todo dia, muda a estratégia. Eu tive uma extrema dificuldade, Valéria sabe que ela me apoiou em várias coisas, e eu recorri a áudio, e eu criei a minha estratégia. Eu comecei a ler a Bíblia, pastor, nesse propósito de ler a Bíblia inteira umas 50 vezes, sem medo de errar. Aí eu ia lá ia no Pentateuco, nunca conseguia passar. Aí eu falei, não, vou mudar a estratégia, vou começar pelo Novo Testamento, vou ler um do Novo, um do Antigo. E uma hora você consegue, né? E Deus quer falar com você e Ele vai falando naquele pedacinho que você lê 5 vezes, né? Ele vai falando, então o vencedor é o que não desiste, né? Isso. A palavra de Deus diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Gostei desse quando ele diz, mas uma coisa eu faço. Ele não para, ele não se dá por vencido, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim. Então ele tem 3 coisas aqui nesse versículo, Valéria, Raquel e você que está aí conosco. Nós já vamos para o nosso break, vamos comentar esse versículo aqui. Ele diz, só para terminar, ele diz, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo daquilo que não deu certo, mas avançando para aquilo que eu pretendo conseguir. Mas isso depois do nosso break. Daqui a pouco eu volto com mais programa Pense Nisso! 8h30. É muito mais que um treinador. É um pai para os jovens da Liga Universidade de Basquete dos Estados Unidos. Mais perto de alcançar um importante recorde em sua carreira, Tom sofre um terrível acidente que pode impactar para sempre o destino de todos. Eu tenho que ser honesto com você. E tem mais para a gente tirar, né? Tem são muito a história de Tom Tem uma música famosa agora chamada Sobrevivi. Que outro dia eu estava ouvindo em casa e falei assim, não tinha que ser sobreviver, tinha que ser permanecer. Porque ela vai cantando, mas eu sobrevivi. Não é meu, mas eu sobrevivi, mas eu permaneci. Apesar de tudo que aconteceu, eu permaneci. Porque às vezes a vitória é igual. Não tem como permanecer. Não tem como permanecer igual. Você saiu vivo de uma luta, você saiu mais forte. Você saiu com a casca mais grossa. E isso é legal, às vezes eu reflito. Faço tantos desafios até no trabalho. Eu falo, senhor, antigamente isso me assustava, agora eu dou conta. Por quê? Porque você viveu, aprendeu a lidar, sobreviveu ao próximo desafio. É isso, depois que você aprende. Meu pai falava, quem não sabe é como quem não vê, né? Então, se você já aprendeu, você já... Eu passei uma fase muito difícil que teve um versículo que foi um consolo para mim. Que é aquele que diz assim, a tribulação gera experiência, a experiência gera perseverança, perseverança, e aí chega no final e a esperança não confunde, porque é derramada nos nossos corações. Normalmente esse versículo não traz esperança para as pessoas, mas para mim isso assim, isso vai passar. E hoje você vai muitas pessoas vivem como se o Egito estivesse dentro delas, torturadas pela depressão, até escravizadas pelos de maneira bancos e bioquímica, agiotas ela se e prepara. afligidas por Em vez de ela doenças. estar falando, eu sou um coitado, eu sou um miserável, Deus me esqueceu, ela está falando assim, Deus está me ensinando. Para o Deus está me povo hebreu, preparando para houve desafios. um lugar que E aquela sempre situação assim, né? se reverteu. Cada quanto mais, aqui muito é dado, muito é cobrado. até Se os você vai dias receber de mais, você vai ser mais pressionado, mais perseguido, O mais. Monte Sinai, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé. Foi dali que Moisés desceu com a direção e autoridade para libertar o seu povo. Mas para que antes ele descesse com este poder, você melhorar primeiro ele a teve tua que informação. Pessoas que Por isso, o Bispo Macedo e demais bispos do mundo inteiro subirão o Monte Sinai, levando com eles nossos pedidos e descerão pela fé
trazendo a resposta É de Às todos os terças-feiras, problemas até mim, às vezes, eu impossíveis. não sou pai santo. Chegou a hora de Vem você aqui ver pra as receber um maravilhas passe, de né, Deus uma na oração sua vida. milagrosa, sei lá o quê, porque isso não vem. Fogueira Evangelho é transformação Santa de no vida, Monte né? Ser Sinai. operoso O Monte praticante. dos Impossíveis. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Rádio Contemporânea AM 990. Sintonizada com você. Ela parou para pensar e ficou, ninguém ia te dar. Estamos de volta, esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida do Ministério É de Deus. Voltando aqui no segundo tempo aqui, com a Raquel, com a Valéria, com o Sidney, com você e com a presença de Deus aqui, fazendo esse programa, tentando abrir aí, esclarecer, jogar luz aí em algumas situações, estimulando você. E o tema do programa hoje, ô Raquel, é o que a gente pode fazer? Para ter um 2020 diferente. Gente, o que a gente pode fazer? 1 milhão de coisas. Opa. 1 milhão de Primeiro coisas. escutar o Pense Nisso, né? Primeiro, a Porque aí primeira gente coisa vai, que você anota aí, pega aí na sua agenda, bota aí todo sábado, 8 horas. Se não der, você vai depois lá no Face, no YouTube, você vai ver, você vai assistir, mas não deixe de estar sintonizado, aprendendo aí sempre, sempre, Deus abençoando. Procuramos trazer temas aqui que enriqueçam você, que estimule você, que cutuque você a reagir. E hoje não é diferente. O que nós vamos fazer para ter um 2020 assim sensacional, buscando vitórias, avançando? O que a gente vai fazer? Porque eu, Valéria, eu e Raquel, nós sonhamos muito, não? Às vezes a gente bota umas metas assim quase irrealizáveis. Fantasias, né? Tem a diferença bem grande entre o sonho e a fantasia, né? Eu, quando era criança, eu tinha fantasia de que ia parar na minha porta um caminhão de um programa de televisão que entregava vários prêmios para as pessoas. Mas Isso aqui da família tinha, como é que era? era o caminhão Faustão, eu acho, era alguma alguma coisa coisa assim. assim. Acho que o Gugu, o falecido Gugu também teve, mas só que quando eu cresci um pouquinho, eu parei para pensar que nunca nós participamos da promoção, porque tinha que mandar uma caixa de pasta de dente. Então eu fantasiava que o caminhão ia chegar, mas eu nunca fui elegível ao caminhão, porque a minha família nunca participou da ação. E eu refletindo nisso, eu falei, como a gente faz isso na vida adulta? Né? A gente fala, ai, que lindo, eu me vejo um dia, né, lá nos Estados Unidos, falando inglês. Tá bom, você estuda inglês, você guarda dinheiro para viajar, você se programou, você tirou seu passaporte, senão você tá... Isso é fantasia, né? É fantasia. E a fantasia, ela é muito saudável na criança, você deve estimular a imaginação, deixa a criança, né, que nem meu filho mais novo falava que ia ser manobrista, tratador de zoológico, motorista e lixeiro. Eram as 4 coisas que ele falava que ia ser. Que ele ia deixar tudo limpo, ele ia andar nos melhores carros, enfim, pequenininho ele falava isso. Agora ele está se preparando para fazer videogame. Enfim, como as coisas mudam, né? Mas acho que a gente tem que ficar nessa perspectiva de que sonhe sim. Bota preço no seu sonho, prazo no seu sonho, transforma ele numa meta. E ele pode ser fatiado. Em coaching a gente gosta muito de fazer isso. Você tem uma meta muito grande, em 2020 eu vou conseguir tudo dessa meta? Não, mas eu tenho uma parte. Né? Então, se você sonha em fazer uma faculdade num lugar renomado e você ainda está no ensino médio, o seu sonho para o ano que vem é tirar as melhores notas. A sua meta é ler determinados livros. Diminui isso de forma que você alcance naquele tempo. Porque aí no final do ano você vai falar, que legal, consegui. E aí você vai ficar incentivado para conseguir outras coisas, né? Porque a fantasia, ela realmente tem um jugo muito pesado, né? E a gente não faz por onde. Mas sonhar faz bem, né? Muito. Porque tem que separar o que é aquela, eu chamo de vagão cor-de-rosa. O que é o vagão cor-de-rosa, que é aquela fantasia que você vai ter pro resto da vida que você não faz questão nenhuma que ela se cumpra. Mas é aquela coisa que fica ornando o seu pensamento quando você não tem nada para pensar, entendeu? Do que aquilo que realmente você quer que aconteça. Então, aquilo que você quer realmente que aconteça, tem que fazer igual a Raquel falou.
transforma numa meta, traça ações e principalmente, a gente falando um pouquinho de gestão do tempo, né? Pega essas ações e põe na sua agenda. Porque se eu quero ler a Bíblia inteira e não planejo em dividir diariamente o número de capítulos, eu não vou conseguir. Vou chegar em dezembro, vou querer ler tudo. Tem que ter metas, né? E às vezes as metas não pode ser aquelas metas super, hiper, né? Comece pelo básico, comece, né, dando um passo. Você quer correr 40 quilômetros, não vai dando da segunda para terça, você não vai chegar lá. Né? Quero mandar um aniversário para Sônia Cunha. Sônia Cunha é mãe do Andrei, aquela menina que dança. Andressa. Aliás, seu filhão está voltando dos Estados Unidos, está vindo aqui, é um bailarino, uma pessoa assim, lá na Broadway, olha, gente da melhor qualidade, está voltando, está vindo ao Brasil depois de 5 anos e até a convidei, quando ele chegar, ele vai vir aqui no Pense Nisso, né, trazer aqui as suas experiências, contar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida do Ministério de Deus, aqui na Contemporânea AM 990. Todo sábado você pode interagir conosco, você pode mandar o seu comentário aí na nossa fanpage aqui, falando como está o programa, pastor, eu queria aquele tema, sabe? Eu tenho muita curiosidade, queria saber sobre esse tema. Você pode fazer sugestões, você pode interagir conosco, vamos estar juntinhos aqui fazendo o programa. Esse é o nosso desejo. Temos muitos desejos para 2020. E o tema do programa é como é que nós vamos viver 2020, como é que nós vamos chegar lá, Valéria, o que eu tenho que fazer, que aliás a gente está falando muito em fazer, mas às vezes para avançar a gente tem que às vezes deixar algumas coisas, né? Tem alguns sacos de cimento na vida que às vezes atrapalha a gente avançar um pouquinho. O desapego é combustível, né? Verdade. E não é fácil desapegar algumas coisas. Né? Quero aproveitar só esse momento e falar que um dos nossos desejos para 2020 é fazer a plateia Pense Nisso. Então, se você quer vir aqui, nos assistir, participar, dar um oizinho no Facebook, ver como é que funciona uma rádio, né? Isso, a pessoa tem curiosidade, só falar com a gente lá no Messenger, na página, ou mandar uma mensagem aberta, como você preferir. E combinar de vir aqui, né? Interagir aqui conosco na nossa parte. Você pode ligar 25820990, 25820990. Você pode ligar também. Você está fazendo aniversário, eu queria bater palmas para você, cantar parabéns com você. Mande aí na nossa parte. Pastor, estou fazendo aniversário. Fiz aniversário, pastor, vou fazer aniversário amanhã. E nós vamos estar aqui aos sábados aqui, batendo palma para você, orando, pedindo a graça do Senhor, interagindo com você. É o que nós queremos, estar juntos com você. E quero lembrar você que amanhã, né, você não sabe que amanhã é domingo, né? Você não sabe, mas amanhã é um dia muito especial para nós cristãos. Vamos estar aí, cada um na sua igreja, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, faça planos, né? Comece o ano de 2020, aí 19, comece 20, na igreja, né? Não deixe de passar o final do ano aí na sua igreja. Vai ter aquela peça de Natal maravilhosa, que com certeza vai ter aquela cantata. Então, participe, não deixe de estar junto aí com os irmãos. Passou o ano todo, vai terminar o ano fora, né? Não tem cabimento. E vai ser bênção, né? Não deixe de estar, faça planos aí, faça aquele almoço hoje, irmã, aquele almoço, aquela carne assada gostosa, a carne está cara, né? Mas sempre dá para, né, fazer, sei lá, meio quilo aqui, frango meio quilo assado. ali, frango assado, aquele ovo, né, mexido, salada ovo frito. de ovo, faz um ovo cozido, recheio com maionese. Olha só, vários pratos só com ovo só. Vamos fazer aqui um tema aqui, né? Economia doméstica. Economia doméstica para o domingo, eu não sei, alguma coisa assim que há de ser bênção. Mas não deixe de estar amanhã na sua igreja. A gente estava falando, pastor, antes do intervalo, né, de Filipenses 13 e 14, da questão de Paulo, né? Enfim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Deixo, né, as coisas para trás e sigo. Aí o senhor estava falando, ele faz duas coisas, ele deixa para prosseguir. Para prosseguir, exatamente isso que o senhor colocou agora. Que você possa planejar para 2020 o que você não vai fazer mais. Né? Eu tenho conversado com a Valéria, né? Nós somos irmãs, além de irmãs em Cristo, nós somos irmãs consanguíneas, é isso? Acertei? Sim, enfim, sim.
Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, você entendeu? Celulares. Exatamente. E aí nós temos conversado muito, porque o Senhor tem falado ao meu coração, né? Faz por menos. Não arruma briga à toa, sabe? E assim, se a gente aprender a escolher as brigas, a só focar no que é mais importante, e aquilo que é pequeno deixar ser pequeno, né? Porque às vezes, nossa, é uma toalha molhada, ou Sapato do maridão que ficou ali, sei lá, fora do lugar, aí olha, o tempo fecha, meu pai. Imagina, e aí a gente fica pensando, né? Um dia você perde essa pessoa e o que você vai ter para lembrar? O que você aproveitou do tempo? Então, faz por menos. É claro que vai ter um momento que você vai chamar e vai conversar. Lá em casa eu gosto de fazer umas reuniões assim. Começou a ter muita bagunça, eu chamo todo mundo e falo, gente, vamos melhorar. Dura mais ou menos uns 2 meses, tá, amada? Você que tá me ouvindo, depois tem que fazer reunião de novo. Mas, enfim, a gente vai ajustando e vai alinhando, porque, caramba, imagina, uma mãe que trabalha fora, fica o dia inteiro na rua, chega em casa e começa, tá sujo, tá bagunçado, que absurdo, caramba. Quem tá em casa vai falar, E lá vem ela, ela, meu pai. né? E Você que faz isso, porque não é uma, nem duas, nem três. Oxe, quem nunca? Pois é. Não é para ser peso que a gente está falando para você. É para você pensar e fazer ficar mais leve. Ó, por exemplo, eu vou exatamente. dividir uma estratégia que funciona pra mim. 1 hora antes de eu sair do trabalho, eu mando uma mensagem pra quem tá em casa. Falo, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tô chegando. Porque se não tiver, dá tempo da pessoa resolver, ninguém se aborrece, entendeu? Tá vendo? Aprendeu aí, dica número 1 aí, Eu falo assim, pra você viver um 2020 aí de acordo. cada um tem sua organização. Eu gosto de pôr a chave na porta e ver determinadas coisas em determinados lugares. Aí, enfim, lá em casa, né, eu já tenho 2 filhos grandes, então cada um tem seus horários. Um estuda de noite, outro estuda de manhã, outro estuda de tarde, não sei o quê. A chance de bagunçar é muito. Então eu dou essa dica. Eu falo, tá tudo bem, mando no grupo da gente. Tá tudo bem aí? Daqui 1 hora a mamãe tá chegando. Aí, normalmente tá tudo bem. Quando Aí, eu chego. pessoal, pega essa hora. Enfim, né? Pouco importa como tava antes, eu não ligo. Pois é, Amém. outra coisa é você entender que cada pessoa tem seu jeito de fazer. Então não adianta também você se torturar, e isso vale tanto dentro de casa quanto no trabalho. Você deu uma tarefa para uma pessoa. Você vai cobrar o resultado ou você vai cobrar o processo? A minha mãe gostava de cobrar o resultado e o processo. Por quê? Ela queria do jeito que fizesse do jeito dela e tivesse o resultado X. Como nunca ficava exatamente do jeito dela, porque as pessoas sempre são diferentes e a gente, quando vai fazendo as coisas, por mais que você tente fazer igual, você acaba fazendo alguma coisa diferente, então nunca estava bom. E o diferente pode ser melhor, né? De diferente. Se abre Então, pro diferente. você tem que entender o seguinte, você vai cobrar o quê? O processo ou o resultado? As duas coisas você não tem como. Então, uma coisa que eu diria pra você, cobre o resultado. Resumindo, Deixa as pessoas. falando aí um português bem do ônibus, vamos dizer assim, deixa de ser chato. Isso! Porque às vezes a gente é cri-cri com um monte de coisa, foi o que a Raquel falou, aí o ambiente fica tenso, olha, o pessoal fica bicudo, perde a graça do dia, às vezes você já chega cansado do trabalho por causa do sei lá de que ficou não sei aonde, aí já passa aquele sermão e coisa e tal. Vamos aliviar a coisa, vamos começar 2020 aí, com mais conversa, com mais reunião, mais light, mais tranquilo, vamos viver a vida em paz, Isso, Brinque, isso. falar participação. coisas boas, às vezes a gente só comenta Isso. coisa ruim. Dejane Araújo. Mais uma vez, bom dia, parabéns, meu amor, por mais um ano de vida na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, Eu amém. acho Acho que que eu o gosto. Ela tá falando pro Washington, tá fazendo aniversário? Eu acho que é o Washington. Só pode Esse meu ser, amor esse aí. meu amor com tanta ênfase. Explica aí, Dejane, fala É. aí pra gente, confirma, por favor, pra gente orar aí pelo Grande Washington, Washington, amém. né? Se for nosso carinho, nosso abraço, Amém. nosso parabéns aí, que você tenha um dia maravilhoso aí, em nome de Jesus. Essa questão que a gente está falando do deixar, ela é importante porque a gente precisa deixar as nossas coisas para trás, né? A palavra de Deus, ela nos ensina a viver o presente e a construir o futuro, não a se preocupar com o futuro, É verdade. né? Então, calcula o preço da torre, faz as coisas certas, não gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, vai percebendo no que a palavra vai ensinando. Vive o hoje de forma a construir o futuro, não fica nem no passado, nem no futuro, fica no presente.
Quando a gente vai olhar para a psicologia e para a psicanálise, normalmente as disfunções psicológicas que a gente tem são por estarmos presos no passado ou por estarmos presos no futuro. Ou a gente está ansioso com o que virá, ou a gente está se lamentando com aquilo que já passou. Quando ele fala deixar as coisas que para trás ficam, ele não fala assim, deixar as coisas tristes, ou ele fala deixar tudo. Porque tem pessoas que também vivem no sucesso que já teve. Isso. Ou no emprego, ou no casamento. Ai, porque quando fulano meus era 15 vivo, anos. ai, meus 15 anos, porque na Naquele adolescência. tempo, poxa, né? Então é deixar tudo e viver o hoje, aproveitar o hoje e usufruir do hoje. E uma coisa que vocês estavam comentando aqui, a gente também precisa, você sabe, rever com a palavra que a Valéria disse aqui, processo. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas, fazendo da forma errada, né? Leva muito tempo e não é produtiva, não dá o resultado. A gente precisa parar, né, para ver se isso aqui é legal, se isso aqui está funcionando. É ter um autoexame, copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, gente, aí da vida de alguém aí, ó, aquele cara faz bem, como é que ele faz? Né? Hoje a gente tem o YouTube aí, né, com um monte de coisas. Ontem mesmo, cara, eu estava comentando aqui, antes de começar o programa, eu aprendi a limpar o meu WhatsApp aqui, não sabia, mas vi lá o cara, ele me ensinou e eu já tirei um monte de lixo lá da memória. Como é que a gente fez? Aprendendo, né? Tá, você tem ferramentas aí, 1000 aí, mas a gente precisa olhar a sua família, olhar o lado profissional, olhar a vida espiritual também, porque às vezes todas essas coisas elas estão dentro de uma linha, mas a palavra de Deus diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Então, se Deus não tem o devido lugar, se nós não apreciamos a boa e agradável vontade de Deus no seu devido tempo, no seu devido lugar, da forma correta, todas as coisas, as outras coisas, vão ficar meio complicado, não é isso? Dejane acabou de responder. Verdade, aniversário do meu parceiro no cordão de 3 dobras. Aleluia, Amém. parabéns. Parabéns, Washington. Parabéns. E aí eu concordo com o senhor, e a gente tem que ir levando as coisas, e eu acho que assim, eu colocar Deus em primeiro lugar. Se você não coloca ele em primeiro lugar, já tá aí, a coisa já não vai, entendeu? Você tem que ter o seu período de devocional, que é você com Deus. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O tempo que você precisa e o tempo que você dá conta agora. Diziam que Martinho Lutero orava 1 minuto para cada problema que ele tinha. Aí quando eu comecei, gente, ele leva 1 minuto para falar o problema? Não dá para ser em 30 segundos, não. É muito tempo para falar 1 minuto sobre a mesma coisa. Mas que seja, a gente vive uma sociedade cada vez mais corrida. Começa com o tempo que você tem. Separa um tempo para ler a palavra. Separa um tempo para meditar. A gente estava conversando aqui no intervalo e o pastor estava falando. De um versículo tiraram 3 atitudes que tinha que fazer. Não julgar. Fazer e avançar. Pensa assim, esse versículo pode ficar no seu coração e na sua mente o dia inteiro. A palavra de Deus fala isso. E aplicar a sua vida, né? E quando a gente que a palavra de Deus propõe, né? Quando a gente se permite a pensar, né, a refletir e a deixar Deus falar, eu acho tão lindo que Deus vai mostrando na nossa vida, né, exemplos e coisas. Lembra quando aconteceu aquilo? Eu tenho certeza que a mesa aqui tem essas experiências, você que está ouvindo a gente tem essas experiências, você ler um versículo, ou escutar uma música, ou fazer e o Senhor falar, lembra daquela ocasião, sabe aquele desafio, olha como é, porque Deus fala como Ele quer. A questão é a gente estar pronto para ouvir, né? A gente tá sensível. Enquanto o pastor falava, Valéria, eu estava pensando aqui, né? Colocar o reino de Deus à frente, acima de tudo, é a gente saber diferenciar o que a gente é do que a gente está, né? O que a gente é? Nós não somos daqui, né? O nosso lugar é a eternidade, nós somos filhos de Deus, nós somos adoradores. Aqui a gente é estrangeiro. Então você está profissional, você está uma série de coisas. E as pessoas estão se perdendo no estar. Eu vi um pastor fazendo uma pregação que foi muito linda, que ele pegou um rolo de corda muito grande e ele pintou uma pontinha de vermelho. Ele falou assim, essa pontinha de vermelho é o nosso tempo aqui na Terra.
Você está perdendo toda essa corda, toda essa eternidade. Você está sacrificando todo o seu porvir por causa desse pedacinho vermelho aqui. Será que vale a pena? Né? Será que vale a pena perder a sua paciência, a sua sanidade mental, seja lá pelo que for? Né? Às vezes a pessoa, na minha atividade profissional, a pessoa me fala, eu fiquei 10 anos sofrendo lá naquele emprego porque eu não tinha escolha. Tinha sim. Tinha escolha de estudar mais, tinha escolha de ganhar menos, de não ter carro, né? De reduzir o padrão de vida. É uma escolha. É uma escolha que você faz, né? Qual o preço da sua paz? É verdade. Então, não é que você não tinha escolha. Quanto você está disposto a investir nessas coisas. Exatamente. Quero terminar o programa, estamos já quase assim no finalzinho. O relógio, ele não é cristão. Não perdoa. Quanto tempo? Não estou vendo. Um minuto só, um minutinho. 2020, o que eu posso fazer para melhorar, para fazer aquilo que eu não fiz? O que a gente pode fazer? 10 segundos para cada um. Ouvir e ver e falar com pessoas que te edificam. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o primeiro. Eu quero incentivar, comece amanhã indo à sua igreja, comece hoje falando com Deus, pedindo direção de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, refletindo, pense, pare para pensar. O título do programa é Pense Nisso. Pense nisso, nessa situação que você está vivendo, coloque para Deus, não é? Veja o que Deus está te dizendo. Vá a alguém que sabe mais do que você. A roda já existe, você não precisa inventar a roda. E creia, Deus é com você, Deus ama você, mas você também tem que fazer a sua parte. Nosso carinho, nosso beijo, nosso abraço, aí pedindo que Deus abençoe, que você tenha um dia espetacular. Você que está fazendo aniversário, nosso carinho, aí há um dia maravilhoso, com muita festa, muito presente. Estamos indo embora, sábado que vem, estamos de volta, querendo Deus, aí para estar com você, em o nome de Jesus. Sabe por quê? Pense nisso, porque isso é de Deus. Noites intermináveis, eu só chorava.